apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, Abba Pai, graça e paz. Mais palmas para Jesus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Nós cremos, concordamos, pois está escrito assim e assim nós cremos. A honra e a glória e o poder pertencem a Ti. Por isso rogamos a Ti em nome de Jesus, rogamos a Ti porque reconhecemos que Tu és o único que tem todo o poder no céu e na terra, reconhecemos a Tua soberania, rogamos em nome de Jesus Cristo, o único ressuscitado, para que a revelação da Tua palavra seja dada aos Teus filhos, à Tua igreja, aos Teus eleitos, aos Teus escolhidos, aos Teus predestinados, às Tuas ovelhas. Senhor, revela a Tua palavra, e então, de fato, de verdade, ela não voltará para o Senhor vazia, mas voltará carregada de fé, pois o Senhor mesmo disse, o meu justo viverá por fé. Então Tua palavra voltará a Ti, carregada de fé, de pessoas que creem em Ti e na Tua palavra. Que a revelação seja dada a cada um, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Quem pode falar amém? Reconhece o Senhor em nosso meio com palmas. Uma saudação especial aos pastores, apóstolos, bispos, profetas, evangelistas, mestres, a todas as ovelhas que estão me assistindo agora pelo Facebook, pelo WhatsApp, pela internet, YouTube, pelo nosso site Graça e Apostolado. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Assunto novo nessa noite, dia 7 de maio de 2017. Temos aqui um apostolado novo para a edificação da igreja. A verdade é paralela. Diga comigo, a verdade é paralela. O que é algo paralelo? É algo que caminha junto, lado a lado, paralelo, né? Você mora onde? Eu moro paralelo àquela avenida, paralelo àquela rua, quer dizer, do lado. Então, paralelo está do lado, anda do lado, né? A verdade é paralela. Diga comigo, a verdade é paralela. Alguém dirá, né? Mas o que é a verdade? Então, vamos ver na Bíblia o que é a verdade. Abre aí em Provérbios, capítulo 30. Eu já vou entrando direto no meu assunto para ganhar tempo. A verdade é paralela. Já dei saudação a todas as ovelhas, homens de Deus. Juntos somos mais fortes, hein? Bispo Pedro Kelly, apóstolo Pedro Kelly, juntos somos mais fortes. Pastores, apóstolos, pastor André, né? André Pimentel, Rio de Janeiro, pastor Paulo Sérgio, glória a Deus por vocês. Pastor Marcos Felipe, MGA Macaé, estava cantando agora, estava ouvindo o pastor cantar, acompanhando o culto ao vivo aqui, pastor Marcos Felipe Macaé, canta bem, hein? Vem cantar com a gente aqui no Miloa. Quero ver você sair de Macaé e vir todo domingo aqui, Santo André, São Paulo. 9 horas para vir, 9 horas para voltar. Pastor Marcos Felipe, um grande abraço. Provérbios capítulo 30, no meio da Bíblia é Salmos, do lado direito, Provérbios capítulo 30, quem já achou, diga amém. A verdade é paralela. Toda verdade é paralela. Não existe verdade que não quer dizer nada. Você vai entender o que quer dizer paralela. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é verdade. Algumas versões diz, toda a palavra de Deus é pura. Outras versões diz, toda a palavra de Deus é perfeita. A sua diz perfeita, levante a mão. A sua diz pura. Alguma aqui diz verdade? A terceira versão. Aí, 3 versões aqui na igreja hoje. 3 versões.
toda a palavra de Deus é verdade, Provérbios 35, toda a palavra de Deus é pura e toda a palavra de Deus é perfeita. A verdade é paralela. O que eu estou me referindo? A verdade da palavra de Deus. Qual o resultado ou qual o objetivo de ler a Bíblia? De pregar a Bíblia? De ensinar a Bíblia? Não pode nunca ser o conhecimento de um fato histórico. Não pode ser, né? Nós não podemos ter como objetivo conhecer uma história. Porque a Bíblia, posso falar a verdade? Na verdade, a Bíblia não é um livro histórico, ainda que tenha história nela. Por que a Bíblia não é um livro histórico? Porque na Bíblia tem a palavra de Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se Deus é o mesmo e na Bíblia tem a palavra de Deus, então já deixou de ser algo histórico, ainda que tenha história. Deixa de ser histórico para ser o quê? Profético. Profético é algo vivo. Histórico é algo do passado. Profético é algo vivo. Por isso que esse ministério é profético. Profético e apostólico. Na verdade, toda igreja em graça, todo ministério em graça precisa ser profético e apostólico. Profético por quê? Para trazer a realidade divina. Deus não está lá no passado. O Deus de Moisés que abriu o Mar Vermelho, ele é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Josué, o Deus de Salomão, o Deus de Isaac, o Deus de Sansão, ele é o mesmo, ele não mudou. O Deus de Daniel, que livrou Daniel da boca dos leões, ele é o mesmo. Então você não pode ler a Bíblia como que uma história. Você tem que ler a Bíblia crendo que o Deus de Daniel é o mesmo Deus e o que ele fez com Daniel pode fazer com você também. Amém. Aí está valendo você ler a Bíblia. Amém, abençoado? Esse é o objetivo de ler a Bíblia. Esse é o objetivo de pregarmos a Bíblia, ensinarmos a Bíblia e de crermos nela. Que resultado de vida, que objetivo eu teria de saber que Deus foi com Daniel se eu nem conheci Daniel? Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Você vai ler o livro de Isaías? Isaías é 800 anos antes de Jesus. Nós estamos mais de 2.000 anos para frente. Uma continha básica, 2.800 e não sei quantos anos. De Isaías. Então, eu não posso ler a Bíblia como que uma história. Eu tenho que trazer a Bíblia para os meus dias, para a minha vida. Diga comigo, a verdade é paralela. O que eu quero dizer com a verdade é paralela? Você está lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, Abraão está longe de nós. O tempo de Abraão, que foi antes da lei. Mas quando você lê sobre Abraão, que Deus foi com Abraão, você tem que trazer para o seu dia. Você tem que trazer para a sua semana, para a sua vida, para o seu dia a dia. Você tem uma doença? Você tem uma enfermidade? Aí você está lendo Marcos capítulo 5. Você vai encontrar o quê? Uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, já fazia 12 anos, e aquela hemorragia não parava, e ela confessava, ela dizia, se eu tocar em Jesus, faz igual ela. A verdade é paralela. Ao ler a Bíblia, veja o que ela fez e faça como ela fez. E por fé, receba o que ela recebeu. Você não pode ler, eu estou doente, estou enfermo, mas olha o que aconteceu com aquela mulher. Aconteceu e é para acontecer com você, porque Deus é o mesmo. Abençoados. A fé só tem um objetivo. O que eu disse? E qual que é o objetivo da fé? Que você tenha resultados de vida. Não tem outro objetivo. Está claro ou não está claro? Para que nós lemos a Bíblia? Para saber que Davi foi rico, Salomão foi rico, Ezequias foi rico, Abraão foi rico. Tudo bem, eu já sei disso aí, mas e aí? Para que eu leio a Bíblia? Para saber que Deus livrou Daniel da boca dos leões? E se eu encontrar com leões, com ímpios, com ladrões, bandidos, como é que faz? Deus foi com Daniel, mas e comigo? Então, a fé, ela só tem um objetivo: nos trazer resultados de vida. Por isso que eu disse que a verdade, ela é paralela, e vou te provar isso na Bíblia.
Olha o que eu vou falar essa frase, hein? Ainda que na Bíblia tenha história, e tem mesmo, ela não é um livro histórico. Ela é um livro profético. Por quê? Diga bem forte. Porque Deus é o mesmo. Se o Deus de Daniel tivesse morrido, então acabou, irmão. Se o Deus de Abraão tivesse morrido, irmão, esquece, acabou. Um dia Deus foi com Abraão. Irmão, se o Deus de Isaac, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se o Deus dele tivesse morrido, eu não ia nem ler. O que eu ia ganhar de saber que Deus foi com eles? Se eu sei que ele morreu e não vai ser comigo. Então não tem objetivo de ler. Porque eu vou ganhar o que de ler? Se eu for lançado na fornalha, eu vou me lascar? Ele foi com Daniel, mas ele morreu. Ele foi com Samuel, mas ele morreu. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele morreu, né? Fazer o quê? Não! Hebreus 13:8. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Bendito texto, bendita palavra, bendita revelação que Paulo deixou registrada. Abba, Pai, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Ei, caralho, Deus é o mesmo. Meu irmão, se eu suspeitasse que Deus tinha morrido, que Deus estava velho, estava caducando, estava no asilo, eu nem ia ler mais a Bíblia, irmão. Não ia nem ler mais a Bíblia. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo ele vivo. E tem mais, não só vivo, eu vejo ele o mesmo. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. Diga comigo, Deus não muda. Diga, mudou a aliança. Diga, mas Deus não muda. Você entendeu? Mudou a aliança? No tempo de Abraão não tinha aliança. No tempo de Moisés teve uma aliança chamada lei. Agora é a graça. Mudou a aliança. Malaquias 3:6. Mas Deus não muda. Ele é Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é justo. Ele é justiça, Ele é rei, Ele é Senhor. Ele é poderoso, Ele é onipotente, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele opera milagres, Ele faz sinais e maravilhas. Mais forte que você puder, diga, Deus não muda. Deus não muda. Por isso que eu posso crer nele. Eu posso crer nele. Porque Deus não muda. Se Ele tivesse mudado, eu não ia mais crer. Como que eu vou crer em alguém que já mudou? Porque eu ia ver que ele foi com Moisés, mas não vai ser comigo porque ele mudou. Ele foi com Abraão, mas não vai ser comigo porque ele mudou. Ele foi com o apóstolo Paulo quando o navio e bate para lá, bate para cá e todo mundo vai morrer afogado. Ele foi com Paulo, ninguém morreu. Mas ele foi com Paulo, ele mudou comigo, ele não vai ser. Não. Deus não muda. Deus não mudou. Deus nunca mudará. Passado, presente e futuro. O que prova que Deus é o mesmo. O que prova é o passado, presente e futuro. Que Ele não mudou, que Ele não muda e que Ele nunca mudará. A Ele mais uma vez. Diga bem forte, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Diga, eu posso crer nele. Diga, eu posso confiar nele. Alguém está sentindo que está cheio de fé aí? É a prova que ele é o mesmo. Senão você não estaria sentindo nada, porque ele... Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Mas você não estava naquele dia, irmão. Aí fica difícil, né? Mas ele é o mesmo. Os que estavam em Atos 2 foram cheios do Espírito Santo. E nós também, porque ele é o mesmo. A ele mais uma vez. Toda palavra de Deus é verdade. Diga comigo, toda palavra de Deus é verdade. E o assunto hoje, diga, a verdade é paralela. Paralela quer dizer o quê? Como ele foi com Salomão, ele é comigo. Se eu crer como Salomão. Como ele foi com Abraão, ele é comigo. Se eu crer como Abraão. Eu vou te responder uma pergunta que talvez você não tenha resposta. Mas muitos já me perguntaram isso e a resposta é a mesma.
Ao longo de 25 anos, homens, mulheres, jovens, velhos já me perguntaram, apóstolo, ou pastor, por que Deus não é mais como ele era? Não é mais porque vocês não são mais como eles. Por que Deus não é comigo igual foi com Elias? Porque você não é igual a Elias. Por que Deus não é com a gente como ele foi com aquele povo? Porque esse povo não é igual àquele povo. Porque Deus é o mesmo. Irmãos, a fé é um caminho. Você entrou nesse caminho, você tem um manual, um rumo. A verdade é paralela. Hebreus 6,12. Sede imitadores dos que pela fé e paciência receberam as promessas. Isso quer dizer o quê? Onde Abraão pisou? Ali, pisa também. Onde Paulo pisou? Ali, pisa também. Onde Davi pisou? Ali, pisa também. Por quê? Se eles pisaram e Deus foi com eles, se eu pisar, Deus também vai ser comigo, porque Deus é o... Isso é uma fé viva. Fé viva. Vocês precisam manter essa chama acesa. Daqui a pouco vai acabar o culto, você vai para sua casa, mas tem que manter essa chama acesa. Segunda-feira, faz sua confissão. Pastor, eu estou com um problemão aí, faz a confissão. Fica firme. Deus é contigo. Ele foi com Davi, ele foi com Salomão, ele foi com Moisés, ele foi com Josué. Na batalha de Jericó, Deus foi com Josué. Com Gideão, os midianitas, Deus foi com Gideão. Com Daniel, jogado na cova dos leões, Deus foi com Daniel. E a palavra dele diz que ele não faz exceção de pessoa. Tem problema como eles tiveram, o Deus é o mesmo. Que a sua fé seja a mesma. Que a sua atitude seja a mesma. Porque a palavra é a mesma e o Deus é o mesmo. Não tem como dar errado. Coloque a mão na sua Bíblia e diga: toda a palavra de Deus é verdade. Diga, Provérbios 35. Enche a boca. Toda a palavra de Deus é verdade. Diga, e a verdade é paralela. O que quer dizer paralela? Como Deus foi, olha lá, paralela. Como ele foi, está registrado que ele foi. Ele é. Agora tem um mistério, hein, que foi revelado a Paulo. Paulo foi para Timóteo e chegou até nós. O que Paulo falou para Timóteo? Olha, se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele continuará fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Pastor, então estou lascado. Não, você não está lascado não. Paulo disse, se o negarmos, ele nos negará. Mas se você não o negar, ele não vai te negar. Se você crer nele como Abraão creu, ele vai ser com você como foi com Abraão. Se o povo crê nele como o povo da Bíblia creu, ele vai ser igual, porque ele é o mesmo. Ele não pode negar. Paulo disse se o negarmos, ele nos negará. O que é negar? Negar é você não crer como eles creram. Negar é você não agir como eles agiram. É você ficar diante do mar vermelho, sabe o seu mar do seu dia a dia? Você não tem saída, você não tem saída, e agora se eu for para trás e não tem saída, isso é o mar, a pessoa não tem para onde sair. Então você tem que agir como Moisés agiu. Levanta a sua fé e, Senhor, para a tua glória em nome de Jesus, eu declaro. Faz o que Moisés fez. É simples. Você tem que agir como eles agiram. Você tem que crer como eles creram, para que Deus seja com você como foi com eles. Essa é a receita. João 17. Abra sua Bíblia em João 17. Mateus, Marcos, Lucas, João 17. Antes de Atos. A verdade é paralela. O Espírito Santo me ensinou e me provou e me convenceu isso na palavra, na Bíblia. Diga comigo, a verdade é paralela. Olhem para mim, isso quer dizer o quê? O que quer dizer a verdade paralela? O que está escrito aqui é para mim. Ah, mas já passou. Não interessa se passou um mês, se passou um ano, se passou 100 anos, se passou 500 anos, se passou... isso não muda nada. Porque Deus
É o mesmo. O que muda se passou 1 ano, ou se passou 800 anos, ou daqui até Jesus 2000, de Jesus a Isaías mais 800, até Abraão, nossa, quase 4000, não interessa, não muda nada. Porque Deus não muda nada. Deus não fica velho. O homem nasce, o homem cresce e o homem morre. Mas Deus é o mesmo. O tempo muda, poluição, o homem acaba com tudo, destrói camada de ozônio, mas Deus é o mesmo. O homem se corrompe, mas Deus é o mesmo. Deus não muda. Abba, Pai. E o que eu fico maravilhado, estou sentindo uma unção aqui, uma glória. O que eu fico maravilhado é quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me faz entrar nela, parece que foi escrita hoje de manhã. Alguém já percebeu isso? Já percebeu, lendo a Bíblia, não parece que foi escrito hoje de manhã? Eu li Provérbios, irmão. Provérbios não foi a semana passada que escreveram, não, abençoado. Salmos, eu leio Abraão. Não foi o mês passado que escreveram, não. Quando eu leio sobre Abraão, parece que acabaram de escrever faz 5 minutos. Fresquinho. O que é isso aí? Diga, a verdade é paralela. Diga, o Deus da Bíblia, conosco, também. Olha que maravilha, abençoado. Você está lendo que ele foi com eles. Eu adoro Hebreus 2,4. Diga, Hebreus 2,4. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dom do Espírito Santo, distribuído segundo a vontade de Hebreus 2,4. Ou seja, se Deus testificou com eles e ele é o mesmo, então Hebreus 2,4 nos dias de hoje. Também Deus testifica conosco por meio de sinais, prodígios, vários milagres e dom do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hebreus 2,4, hoje, 7 de maio de 2017. Deus testifica, ele é o mesmo. João 17, quem já achou? João 17, verso 17. João 17, 17. Jesus orando. Santifica-os na verdade. Pegue a sua caneta e sublinha. A tua palavra é a verdade. Diga, a tua palavra é a verdade. Marca aí, ó, sublinha, marca na sua Bíblia. A tua palavra é a verdade. E a verdade é o quê? É paralela. A verdade é paralela. A tua palavra é verdade. E a verdade é paralela. Se a verdade não fosse paralela, não poderíamos ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para quê? Para que eu vou ler a Bíblia? Mas a verdade, ela é paralela, ou seja, ela caminha lado a lado. Com quem? Com quem crê. Você está lendo? Tô. Está crendo? Estou crendo. Então, como ele foi, ele é. Porque a verdade é paralela. É impossível que ele não seja como ele foi. Por quê? Por causa de Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Diga Hebreus 6,18. Diga bem forte, é impossível que Deus minta. Que revelação. A verdade é paralela por quê? Por que a verdade é paralela? Porque Deus é o mesmo. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não pode mudar. O que mudam são as pessoas. Por exemplo, presta atenção no que eu vou falar. O Espírito Santo está mandando falar de novo de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue. Você sabe o que a mulher fazia? Eu vou te mostrar. Eu não vou ler de cabeça não, vou te mostrar. Deixa o João 17 aberto, abre Marcos 5. Eu vou te mostrar, assim você vê na sua Bíblia. Marcos 5. Se eu ficar contando, resumindo a história, não dá não. Abre aí, Marcos 5, olha lá. Marcos 5, verso 25. Diga comigo, a verdade é paralela. Olha lá. Embora na Bíblia tenha história, ela não é um livro histórico. Ela é um livro profético. Tremendo, abençoado. Leu, creu, a bênção é sua. Você é tremendo, abençoado. Você não precisa de ninguém, não. Você não precisa de corrente, você não precisa de campanha,
Você não precisa subir a escada de São Januário. Você não precisa subir a rampa da Aparecida do Norte de joelho, esfolando. Você não precisa de nada. Jesus rasgou o véu. Você tem livre acesso a Deus. Leu, creu, a bênção é sua. Está claro ou não está claro? Marcos 5, 25. Certa mulher... Isso aqui é história. É Marcos contando uma história. Mas a história de uma verdade. Que é o quê? Paralela para quem crê. Você é você e eu sou eu. Se eu não preciso de Marcos 5, então não vou ler Marcos 5. Eu vou ler outro texto. Pastor, eu preciso de Marcos 5 porque eu estou doente igual essa mulher aqui. Pastor, eu tenho uma hemorragia que não sara nem com reza braba. Ah, é? Então vamos ver o que ela fez. Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia. E que havia padecido, sofrido muito na mão de vários médicos e despendido, gastado tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus. O que vocês estão fazendo aqui? Diga, ouvindo falar de Jesus. Diga, ouvindo falar de Deus. Diga, ouvindo falar da palavra de Deus. Então você está o quê? Você está ouvindo. Olha lá, não está batendo? Ela não ouviu? Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás. Quer dizer, ela tomou uma atitude. Eu não sei qual é a sua atitude. A dela, ela veio por trás entre a multidão. Mas a sua eu não sei. Cada um tem a sua fé. Pastor, eu estou ouvindo falar de Jesus. Eu estou com uma dor. Eu não estou com dor, é coisa nenhuma. Eu estou curado. Eu não sei qual é a sua atitude. O justo vive pela fé. Pastor, é que eu não consigo. Eu não consigo. Eu estou ouvindo falar de Jesus. Então eu consigo sim, porque Deus é comigo, está escrito. Isso é fé, irmão. Não tem regrinha. Olha, irmão, depois. Não tem depois. É a hora que você crê. É a hora que você crê. Você pode entrar e crer. Você pode ouvir e crer. No louvor você pode crer. Na oração você pode crer. Na ministração você pode crer. É a hora que você crê. A bênção é sua. Marcos 5, 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dentre a multidão, tocou na sua veste. Dizia ela, verbo no passado. Versão ampliada, ela vinha falando. Diga, ela vinha falando. Diga, ela vinha confessando. O que ela dizia? O que ela falava? O que ela confessava? Marcos 5, 28. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, estou perdida, vou continuar doente, não tem jeito, amém? É isso que ela falava? Vê lá o que você fala, hein? Às vezes os crentes se encontram por aí no mercado, na feira, no sacolão, e fica, irmã, tô com uma dor que nem Deus cura, essa não tem jeito. Então, irmão, vai continuar desse jeito mesmo. Com essa fé que você está aí, vai morrer desse jeito. Você já é salvo pela graça, mas essa dor não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Você tá falando que nem Deus cura, que não tem jeito. É a confissão, abençoado. É a confissão de fé. O cego foi até Jesus, há 25 anos eu falo isso. O cego foi até Jesus. O que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero continuar cego. Amém? O que ele falou? Eu quero o quê? Quero ver. É a confissão, abençoado. É a confissão. E eu tenho certeza, quando Jesus falou, o que queres que eu te faça? Eu tenho certeza. Se ele falasse, não, Senhor, não, só queria te pegar na sua mão e te dar um abraço. Então tá bom, então pega aqui na minha mão, dá um abraço. Abraço gostoso. Vai com Deus. Ele, tá bom, tchau, Senhor, tá. Tchau, Senhor, tchau. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Sabe por quê? Aconteceu o que ele creu. Aconteceu o que ele liberou através da confissão. Ele não disse, Senhor, eu quero te dar um abraço. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Você quer um abraço? É um abraço por fé. Você quer pegar na mão? Pega na mão por fé. Mas você quer enxergar? Vai enxergar por fé. É isso que você crê? É isso que você quer? Então vê, a tua fé te salvou. Esse é o mistério da fé. Abençoado, existe um mistério da fé. A fé é liberada através de duas coisas. Quer escrever aí? Diga comigo, a fé. Diga, a minha fé
é liberada através de duas coisas. Faz assim, ó. Ó, diga, a minha confissão e a minha atitude. Eu estou te ensinando Marcos 5. Minha confissão, ela dizia. A minha atitude, ela foi e tocou. E aí o que aconteceu? Marcos 5, verso 29. Imediatamente se estancou a hemorragia. E não é conversa não, ela sentiu no seu corpo. Pastor, mas um dia eu estava aqui, eu senti. Isso aí, é bíblico sentir. Pastor, eu senti um arrepio. Eu senti uma alegria, eu senti um gozo, eu não sei o que você sentiu, eu sei que é bíblico sentir. É claro que é bíblico. Se a hemorragia no corpo, ela vai sentir aonde? Tem que ser no corpo, é. A hemorragia no corpo, não parava o sangue. A hemorragia não saía. Aí, ué? Entendeu? Não tem mais. Era hemorragia. Senti que não tem mais. Parou. É assim? Olha lá, olha aqui. Marcos 5, 29. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo. Que lugar do corpo que ela sentiu? Na orelha? A hemorragia não era na orelha, abençoado. Se ela sentiu no seu corpo que foi curada, Marcos 5, 29, ela sentiu no seu corpo estar curada do flagelo, da hemorragia. Ela sentiu. É bíblico sentir. Não é pensamento positivo, não. É cura divina. É uma cura que vem através de Deus. Abba, Pai. Diga, Abba, Pai. Vamos lá mais rapidinho, João 17 de novo. João, você pegou essa revelação aí? Diga comigo, a minha fé é liberada, é manifestada através de duas coisas. Diga, a minha confissão e a minha atitude. Você vai continuar a sua vida e eu vou continuar a minha. Pastor, quando é que você vai falar de novo esse assunto? Eu não sei, posso não falar nunca mais. Mas já está revelado, está gravado, está filmado. É só você viver, está escrito. Viver como? Confessando e com atitude. Quando eu estiver perto do apóstolo, quando eu der um abraço nele, a dor de cabeça vai sair na hora. Irmão, é assim que funciona, é a sua fé. Não sou eu, é a sua fé. Nem Deus não é a sua fé. É a sua fé. Pastor, eu estou chegando lá, hein? Eu não entendia muito esse negócio de fé, não, mas... Pastor, eu estou chegando num nível... Sai ver, pastor, hoje não, porque eu estou aprendendo ainda, mas domingo eu vou chegar aqui, eu tinha uma dor aqui, que domingo eu vou chegar pulando, dançando. É a sua fé, irmão. Então é isso que vai acontecer. Seja feito conforme a tua fé. Esse é o mistério da fé. É o que você crê. Tudo é possível ao que crê. Rapidinho, menos de um minuto, João 17, 17 de novo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Diga, a palavra é verdade. Diga, e a verdade é paralela. Eu não te mostrei o Marcos 5? A verdade é paralela. Você vê, você lê a palavra, crê na palavra, e como foi com aquela mulher que nem o nome dela não fala. Sabia disso? E por que você quer saber o nome também? Podia ser Maria, podia ser Joana, podia ser, sei lá. Eu não quero saber o nome dela, eu quero saber do que aconteceu com ela. O que aconteceu com ela? Ela tinha uma enfermidade há 12 anos, gastou muito dinheiro dos médicos, e ao invés de melhorar, piorou, e ela já vinha confessando, isso é o importante. Ela vinha confessando, ela vinha falando, ela vinha declarando, ela falava com os anjos, de manhã ela confessava, de tarde, de noite, antes de dormir. Senhor, eu declaro que amanhã, ela vinha falando. E quando ela tomou uma atitude, tremenda, abençoada, imediatamente, sem campanha, sem corrente, sem nada, imediatamente estancou a hemorragia e ela sentiu no seu corpo. Opa, o que foi, Maria? Não, peraí. Depois que eu toquei em Jesus, o que foi? Tô legal, hein? Tá uma maravilha aqui, hein? Agora sim tá normal, agora sim tá certo. O que foi? Olha, fazia 12 anos que eu tinha hemorragia que não sarava, não parava. Mas e agora? Menina, você acredita que depois que eu toquei em Jesus, acabou a hemorragia? Aí o diálogo a outra. Mas também você já vinha falando que ia ser curada, né? Quem recebe que é assim que funciona?
Você já vinha falando que quando tocasse ia ser curada, né? É o que você fala. Porque o que você fala é o que você crê. Levante a mão direita, você vai sentir uma unção. Diga, é o que eu falo. Porque o que eu falo é o que eu creio. Diga, crie, por isso falei. Oh, Abba Pai. 2 Coríntios 4,13. Crie, por isso falei. Mateus 13. Olha a prova que a verdade é paralela. Aqui é a prova. Aliás, tem várias, eu não vou ter tempo. Eu tenho mais uns 15 minutos só, então vou mostrar umas duas no máximo, 3 estourando, bem rapidinho. Vou ter que apertar o tempo aqui. Mateus 13. Vamos ver se dá tempo de mostrar umas 3, vai. Pelo menos 2 tem que mostrar. 13, Mateus 13. Vou te mostrar a prova de que a verdade é paralela. Diga, Mateus 13. Verso 44. Vê na sua Bíblia aí. Diga comigo, a verdade é paralela. Diga, aqui está a prova. Olha lá, ó. Mateus 13, 44. Olha a prova, que a verdade é paralela. Mateus 13, 44. Jesus falou, o reino, da onde que é o reino? Dos céus. Da onde que é o reino? Dos céus. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino é dos céus, mas o campo é da terra. Então o que Jesus está fazendo? Uma comparação com a verdade de Deus, que é a sua palavra. O que Jesus está fazendo? Uma comparação com a verdade de Deus. Eu não li? A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está fazendo? Ele está fazendo uma comparação. Ó, o reino dos céus, os céus, é semelhante a um tesouro no campo. Está vendo aquele campo ali? Como é lá, então é. Diga, é paralelo. Alô? Sempre quando os profetas falam, isso é bíblico desde quando a Bíblia é Bíblia. E vem de Ezequiel 17, 2. Deus falou, fale com o meu povo através de parábolas. Ezequiel 17. Então isso é profético. Sempre quando um profeta fala, principalmente a respeito da palavra de Deus, ele vai fazer uma comparação. Sempre. Você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quando tem um profeta falando, ele vai fazer uma comparação. Natã fez isso. Davi foi na casa de Natã, e Natã contou uma história, e na verdade aquela história dizia respeito a Davi. Estou resumindo. O profeta, ele entende que a verdade do céu é paralela, caminha assim, caminha juntas. Por isso que Jesus disse, Mateus 13, 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo, então em sua alegria foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mas no céu não tem campo. Mas ele fez uma comparação. Ele está comparando um campo, ou seja, um lugar, com o reino dos céus. E esse tesouro aí, hein? Então, é assim que o profeta fala, abençoado. Você tem que ter revelação, você tem que saber interpretar. Vamos lá? Mateus 13, 44. O reino dos céus é o reino dos céus. É a graça e o apostolado. É onde nós estamos vivendo hoje aqui, regiões celestiais. É o reino dos céus. Ele é semelhante a um tesouro escondido. Esse tesouro escondido é a graça, que a maioria dos seres humanos na terra não conhece, não sabe, não descobriu. Nascem, crescem e morrem e não sabem onde está esse tesouro. Que é a graça. Achando um homem, eu achei. Fevereiro de 1997, Deus me revelou a graça. Eu achei um tesouro. Quem mais achou? Cada um achou num dia, né, abençoado? Não foi todo mundo que achou comigo naquele dia lá. Eu achei, era numa segunda-feira, fevereiro de 1997. Foi quando eu achei. Aí você achou no dia tal, no mês tal, no ano tal. Quem já achou esse tesouro? Que maravilha, né? Por que a verdade é paralela?
Diga, por que a verdade é paralela? Porque Jesus nos explica, não só Jesus, os profetas, a Bíblia, Deus, o Espírito Santo, nos explica como é no céu, falando das coisas da terra. Então, ele compara lá com cá, por vezes aqui com lá. Quer prova disso? Não está escrito que lá tem ruas de ouro e cristal? Aqui não tem rua? O que é aquilo lá fora? Uma rua. Aqui não tem ouro? Aqui não tem cristal? Não tem diamante? Tem pedra preciosa? Diga, a verdade é paralela. Ele compara lá com cá. Ai. Diga, a verdade é paralela. Então a pessoa não tem como entender como é lá. Aí ele fala, você está vendo aquela rua? Tô. Então, lá no céu é de ouro. Quem recebe? Está vendo aquele pedaço de pedra jogado no chão? Aquela pedra, estou vendo. Então, lá não é pedra, lá é ouro. Lá é pedaço de ouro. E eu vi. Não é que me falaram, não. E não só que está escrito, eu vi. Quer uma verdade paralela que aconteceu comigo? Experiência própria. Está vendo aquela praça? Estou vendo, olha quantas árvores, vários galhos, folhas, banco. Está vendo aquela praça, Marcos? Estou vendo. Vem aqui. E essa aqui agora? Senhor, é uma praça também, só que é de ouro puro. Ô Marcos, como que é na terra? Na terra as árvores têm folhas, têm galhos. E aquela ali, Marcos? Também tem folhas e galhos, mas é de ouro. Eu vi. Não é que me falaram, não, eu vi. Diga, a verdade é paralela. Você quer ver outro exemplo de verdade paralela? Marcos, está vendo aquela praça? Estou vendo, Senhor. O que tem naquela praça ali? Tem um banco. Então vem aqui. Aí quando ele me levou lá, Marcos, o que é aquilo? É um banco. Falei, eu não sei quando eu vou voltar aqui, meu. Senhor, pera um pouquinho aí. O que eu fiz? Pss, coisa linda, abençoada. Imagina um banco da pracinha, largão assim de cimento, comprido. Falei, esse, eu não sei quando eu vou voltar. Eu vou sentar nele. Sentei, balangava as perninhas assim, ó, passava a mão nele assim, ó. Mas brilhava, assim, amarelo, ouro, purinho, maciço. Aqui é de cimento, lá é de ouro puro. A verdade é paralela. O que tem lá ele compara com aqui. E eu vou falar profeticamente. Isso é um discernimento. Isso não é teologia, é um discernimento profético. Eu creio que a sabedoria que o homem teve para fazer o banco da praça aqui, foi Deus que deu essa sabedoria. Porque lá, o banco daqui é igualzinho de lá. A diferença é que aqui é de cimento e lá é de ouro. Eu tenho certeza que a sabedoria que Deus deu para o homem... Porque como é que ele fez um banco daquele? Largo assim e comprido. O homem bolou, olha, aqui cabe as coxas para sentar, né? O homem, aqui na terra, ele fez o banco. Tenho certeza e convicção. Essa sabedoria que o homem teve para fazer esse banco aqui na terra, foi Deus que deu para ele. Porque tem um banco igualzinho lá no céu, só que é de ouro maciço, puro. E glória a Deus por isso. Pula para o verso 47. Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus, aí de novo, ele está comparando e nos provando, ou nos querendo dizer que a verdade é o quê? Paralela, ou seja, para você entender como é lá, ou como é o reino de Deus. Como é o paraíso, que é diferente do reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa, paraíso é outra. O reino de Deus está em nós. Paraíso é nos céus, o terceiro céus. Então, Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Abençoado, no céu não vai ter rede para quê? Mar, no céu.
Só se for mar de ouro, de prata, porque mar de água não precisa no céu. Lá as coisas são espirituais. Agora olha só, Mateus 13, 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Aí aqui ele fala de peixe, fala de praia, fala do mar. O que ele está fazendo? Uma comparação. Olhem para mim, chegou a parte mais importante da ministração. Tudo isso que eu falei e li, o Espírito Santo está dizendo o quê? É para você crer que Deus é o mesmo como foi com eles. A palavra é essa. É para você orar como eles oraram. É para você crer como eles creram. Alô? Não tem outro objetivo de você crer na Bíblia. Não tem. Alô? O Espírito Santo está me falando. Ele está te ensinando a única coisa certa. O único modo certo de crer é esse. Não tem outro. As pessoas estudam a Bíblia, 5, 6 anos de teologia. Isso não vale para nada, abençoado. Eu não quero estudar teologia e continuar pobre. Eu não quero estudar teologia e ser infeliz. Eu não quero estudar teologia e ser triste. Eu não quero estudar teologia e perder a família que eu tenho. Eu não quero estudar a Bíblia e ser uma pessoa infeliz. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero estudar a Bíblia e não ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero estudar a Bíblia e não ter a plenitude da presença de Deus em mim. Eu não quero só estudar. Não, a Bíblia não pode ser um livro geográfico, um livro de história, de educação física. Não, a Bíblia é um livro profético, uma palavra profética, Deus mesmo falando. Por isso que Jó 33,14 diz, Deus fala ora de um modo, ora de outro modo. Embora as pessoas não atentam, mas Deus está falando. Deus fala. Então com você ele fala, comigo ele fala. What's your problem? Qual que é o seu problema? Ah, pastor, igualzinho da mulher do fluxo de sangue. E o seu? Ah, pastor, igualzinho o cego Bartimeu. E o seu, irmão? Ah, igual os 10 leprosos. E você? Ah, igual... Irmão, aqui está a resposta para a sua pergunta. Aqui está a solução para o seu problema. Aqui está a solução. Aqui está a resposta. E qual o caminho? Crer como eles creram. Acreditar como eles acreditaram. Orar como eles oraram. Perseverar como eles perseveraram. Porque Deus é o mesmo. Quem está entendendo? Alô, você vai sair daqui hoje diferente, hein? Amém? Você nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como ser o mesmo. Você vai ler a Bíblia de um modo diferente. Você vai acompanhar a pregação, a ministração de um modo diferente. Você não pode ter o mesmo problema que alguém teve aqui e não ter a solução. Principalmente se o daqui teve a solução. Você tem que ter também. Ah, mas eu não estou tendo. Deus mudou. Não, Malaquias 3,6. Deus não muda. Ah, mas é que Deus... Não tem nada com Deus. Não joga em Deus. Se tem alguma coisa errada, é em mim, é em você, é em nós. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Amém? É, pastor, mas eu fui numa igreja aí e o pastor disse que era para aquele tempo. Então você fala para ele que ele é um hipócrita, falsário, que ele não pode mais falar de Deus. Se era para aquele tempo, ele não pode falar mais de... Só se ele é um professor de história. Ah, eu sou um professor de história e eu venho dar uma aula de história que naquele tempo Deus. Aí tudo bem. Mas se ele é um pastor, um pregador, ele tem que parar de ser. Se era para aquele tempo, ele tem que parar de falar de Deus. Quem entendeu? Não, pastor, Deus é o mesmo. Então, se ele é o mesmo, então ele é o mesmo. Não pode ter diferença. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo aqui o quê? A nossa fé tem que ser a mesma deles, para que tenhamos os mesmos resultados. Ei, cai, está lá. É isso que Deus está falando. Se a minha, vou falar de mim,
Se a minha fé não for como a deles, eu não vou ter o mesmo resultado que eles tiveram. Não vou falar de você não, vou falar de mim. Eu estou te ensinando o que eu aprendi, e o que eu aprendi com Deus. E o que ele me ensinou? Ele me ensinou a vida da fé. Como que é a vida da fé? Tem que ser como a deles. Ah, pastor, mas eu não sou como a... Então se tem uma doença, vai ficar doente, irmão. Aí vai ficar difícil. Se você não é igual aquela mulher do fluxo de sangue, você está com a doença aí, já foi no médico, já gastou dinheiro e está piorando, e não vai fazer o que ela fez? E ainda está cheio de fortaleza? Ah, pastor, é porque eu... Ah, então, irmão, então fica assim, então. Eu não tenho outro caminho. Eu não tenho outro caminho. Se eu quero ver Deus em minha vida, como eu lendo na Bíblia, eu vi Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Josué, com Salomão, com Davi. Se eu quero que ele seja comigo como foi com eles, eu tenho que ser como eles. Isso é racional. Você não acha que eu vou ficar dormindo até as 4 da tarde, balançando na rede, tomando suquinho de limão, e Deus vai ser comigo como foi com eles? Nunca! Se você não fizer o que eles fizeram, Deus não vai ser igual. Como é que ele vai ser igual? E você não pode falar, ah, mas por que Deus não é comigo? Porque você não é igual a eles. Pronto, está respondido. Alô? Deus foi na veia. Deus me chamou numa salinha e me revelou tudo. Marcos, é assim que funciona. Senhor, o negócio é sério. É assim que funciona. É mais, não tem mais, Marcos. Você não lembra que eu falei, o meu justo vive da fé, se não viver da fé eu não me alegro? É assim que funciona. Não tem outro jeito. Mas, Senhor, e se eu não viver assim? Se você não viver assim? O que Deus me ensinou é o seguinte. A parte dele é a parte dele, a nossa parte é a nossa parte. Se você entender, você aplaude. A parte dele é operar sinais, milagres e maravilhas. Essa é a parte dele. A nossa parte é crer, sem duvidar. Isso não, se mudar, não funciona. Eu não faço milagres. Eu não faço sinais, prodígios, maravilhas. Eu não faço. Quem faz é Deus. Mas eu te ensino a crer. Porque eu aprendi a crer. Ele me ensinou a crer. E eu venho aqui. Eu posso ser o seu pastor. Eu posso ser o seu pastor. Porque o que Deus me ensinou, eu venho aqui te ensinar. Ele me ensinou a crer, eu venho aqui te ensinar a crer. Ele me ensinou a viver por fé, eu venho aqui te ensinar a viver por fé. Pastor, se eu não viver, eu vou ficar livre de má consciência, irmão. Aí já vai entrar para o time dos fracos na fé. Não me condene, não me culpe, aí não é comigo. Se esforce, ouça mais, leia mais, ore mais, congregue mais, se esforce, aprenda. Não é você que quer a cura? Não é você paralítico que quer andar? Não é você cego que quer enxergar? O cego da Bíblia, ele se virou, ele foi até Jesus. Ou você acha que ele ficou na casa dele assistindo a sessão da tarde e Jesus foi na casa dele curar ele? Não foi. Ah, mas eu não posso andar, pastor. Se você não for me buscar em casa, então eu não sabe morrer paralítico, irmão. Porque o paralítico da Bíblia se virou, foi até Jesus. Eu sou objetivo, sou simples. Sem rodeios. Pastor, mas não tem jeito. Aí o paralítico tinha. Pastor, é que você não sabe minha vida. E a vida do paralítico? Eu vou te contar a vida do paralítico, lá em Lucas. Ele era paralítico, não andava. 4 homens foram lá, colocaram ele numa maca e levaram até Jesus. Legal, né? Ah, pastor, isso aí eu consigo. Alguém me pega em casa tal. Então, só que quando chegou lá, onde Jesus estava pregando, a casa estava cheia. Não dava para entrar. Você acha que alguém vai deixar uma maca com um paralítico passar? Ninguém vai deixar. A casa estava cheia. Traduzindo, ele tinha tudo para voltar e ir embora para casa. Ah, vamos embora, não tem jeito não. Por quê? Não, eu vim para ser curado, está lotado, não tem nem como entrar, vou continuar paralítico. Uma ova que eu vou continuar paralítico. Vamos pensar. Já sei. O que foi? Você não está pensando o que eu estou pensando. É isso mesmo. João, sobe lá, tira as telhas. Você está louco? Tira as telhas. Mas o homem paralítico, mas se a maca virar, ele vai esborrachar. Tira as telhas, 2 escadas. Coloca uma escada ali, outra escada aqui. Ou então pega 3 escadas.
né? Pega, chama mais algumas pessoas aí. Um segura aqui, outro pega ali, outro pega... E vamos subir ele. Pelo telhado. Eu quero ser curado. Eu sou paralítico. Você está andando, né? Mas eu sou paralítico. Tiraram o telhado, tal, não sei o que, subiram o homem. Não é que colocaram, amarrar as cordas. Não é que desceram o homem lá dentro, onde Jesus estava pregando. Jesus parou de pregar, viu a fé e disse, eu nunca vi tanta fé. Homem, eu vou te falar uma coisa, teus pecados são perdoados. Olha, com uma fé dessa, levanta e anda. Pode andar à vontade. Uma fé dessa eu nunca vi. Você tinha tudo para nem vir. Você tinha tudo para ir embora. Olha o que você fez. Você tinha tudo para ir embora. Você está mais que curado. Está curado, está perdoado, está abençoado, está tudo. Não preciso falar mais nada, não? Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30. E aos domingos, às 18h. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.